Olá, seja bem-vindo ao Portal Concurso Público. Meu nome é Valderley Maia. Nesse vídeo eu vou tratar aqui um pouco sobre a diferença entre a competência tributária e a capacidade tributária. Vamos conceituar cada um deles de forma bem tranquila, aqui bem simples. A competência tributária é o poder de instituir tributos, enquanto a capacidade tributária é o poder de arrecadar e fiscalizar o pagamento de tributos. Essa competência aí, ela é conferida aos entes políticos, né, às entidades da federação, a União, os estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E a capacidade não. A capacidade ela pode ser exercida tanto pelos entes políticos como pode ser delegada para outros entes públicos. A gente vai ver isso mais adiante. E a competência tributária ela detém algumas características especiais. A gente vai ver mais na frente. Uma previsão constitucional, né? O artigo 145 fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Instituir, coloquei em negrito para você observar que na Constituição Federal ela traz a competência tributária, né? O artigo 148 também diz: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, né? Que segundo a doutrina, segundo o STF, empréstimos compulsórios também é uma espécie tributária. Então, o verbo instituir deixa bem claro, né, que a competência tributária é esse poder de instituição dos tributos, através da competência legislativa, né, que a própria Constituição prevê para os entes. Eu falei que a competência tinha algumas características especiais, e a gente vai ver agora. Essas características são que ela é o seguinte: ela é facultativa, essa competência tributária, ela é facultativa, indelegável, incaducável e irrenunciável. Em termos bem simples, a gente pode utilizar como exemplo o imposto sobre grandes fortunas. Quando eu falar sobre esse imposto, eu vou conseguir enquadrá-lo aí, né, em cada uma dessas características, certo? Então você utiliza esse imposto para facilitar o entendimento. Bem, a característica, né, da facultatividade. Como, por exemplo, eu acabei de citar, o imposto sobre grandes fortunas ele está previsto no texto constitucional desde 1988. Porém, até 2017, né, a data da gravação desse vídeo, o imposto ainda não foi instituído. Nem acreditamos que ele vá ser instituído, porque mexe com grandes poderes, né, e a gente sabe que parlamentares, geralmente alguns deles, né, têm grande poder aquisitivo ou têm relação com pessoas que têm grande poder aquisitivo, principalmente porque grandes campanhas eleitorais são financiadas pelo poder econômico. Então, isso mostra porque que até a presente data não foi instituído o imposto sobre grandes fortunas. Então, o que é que essa característica quer dizer? Que embora a Constituição diga que compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas, a União vai dizer quando é que ela vai instituir. Ela não é obrigatória. Se fosse obrigatório, desde 1988 já teria sido instituído esse imposto. É indelegável essa competência. Porque a União não pode, por exemplo, delegar, né, a competência dela de instituir um imposto sobre grandes fortunas para um estado, por exemplo, ou para um município. Não pode haver isso. É incaducável. Como assim? Quer dizer que esse poder de instituir o tributo, né, ele não se perde com o passar do tempo. A prova disso, mais uma vez, o imposto sobre grandes fortunas, né, desde 1988 até os tempos atuais não foi instituído. Nem por isso a União perdeu a competência para instituir esse imposto. A União continua competente, ok? Agora ela não pode renunciar, que é a próxima característica. Embora ela não seja facultativa e não perca, né, a União essa competência, a União também não pode dizer: eu não vou instituir esse imposto, não quero, não pode dizer isso, não pode renunciar a essa competência. Ela tem que exercer. Um dia talvez ela venha a exercer essa competência, mas porque ela não pode renunciar, sempre vai estar prevista. O CTN ele explica também mais ou menos, que é o Código Tributário Nacional, explica mais ou menos a diferença entre competência e capacidade tributária. Ele fala no artigo 7º o seguinte: a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Em azul aí, eu apresento aí a capacidade tributária, que é a capacidade de fiscalizar ou arrecadar tributos, que pode ser conferida, né, de uma pessoa para outra, pessoa de direito público para outra. Essa é a delegação, né, que não pode ocorrer na competência. Na capacidade tributária pode ocorrer.
a delegação da atividade de arrecadação e fiscalização do pagamento dos tributos. Como exemplo de capacidade tributária, eu cito o Imposto Territorial Rural. É um imposto de competência da União, certo? Porém, o município pode vir a fiscalizar e arrecadar esse tributo, o ITR. Essa é a capacidade que o município pode ter, se ele optar. Se o município optar por fiscalizar e arrecadar o ITR, tudo muda. Se ele não arrecadar nem fiscalizar, a Constituição já diz que o município tem direito a 50% do total arrecadado, né, do Imposto Territorial Rural. Mas se o município decidir arrecadar e fiscalizar o ITR, né, dos imóveis rurais que estão no seu território ali, municipal, o município passa a ter direito a 100% do valor arrecadado do tributo. Ou seja, se o município optar por exercer a capacidade tributária, né, de arrecadar e fiscalizar, ele fica com o total aí do imposto. Bem, pessoal, esse vídeo foi um vídeo rápido para dar dicas sobre a diferença principal, basicamente a diferença entre competência tributária e capacidade tributária. Se você gostou do vídeo e gostou do conteúdo e quer se aprofundar, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o meu artigo que eu escrevi no blog. E além da teoria, lá vão ter questões de concurso. E eu resolvo as questões e deixo meus comentários. E se você quiser interagir lá, escrever alguma dúvida, deixar mais dúvidas sobre esse assunto, se você gostou, quiser acrescentar alguma coisa, você pode ficar à vontade. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Um abraço. Valeu.